Mas a paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, bom dia. Hoje eu quero falar sobre um assunto com vocês. É um assunto que já foi trago em outras mensagens. Hoje eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Eu quero, assim como todos os outros vídeos, trazer um pensamento, uma meditação. Tem um texto na Escritura que diz assim: é impossível o homem servir a dois senhores, ou há de agradar a um e desagradar o outro, ou há de desagradar o outro e agradar o outro. E esse texto fala sobre dinheiro. A tradução traz dinheiro, mas a tradução verdadeira é mamon. A palavra mamon significa segurança, Ou você agrada a sua segurança, aonde você coloca o seu coração, ou você agrada o Senhor. Em complemento a esse texto, a gente pode trazer aquele texto que diz assim: me diga onde está o teu coração, que eu direi onde está o teu tesouro. Então, se o nosso coração está em algum lugar, lá está o que nós chamamos de mais precioso. Um texto que Jesus ele fala assim: eu comparo o reino dos céus a um homem que entra num campo, encontrando um tesouro, vai e vende tudo que tem, uma pedra preciosa, vende tudo que tem para comprar o campo. Então, quando nós se deparamos com o reino de Deus, com a cultura de Deus, com a presença de Deus, com o Senhor, nós abrimos mão de tudo pelo Senhor. Quando a gente fala abrir mão, logo as pessoas pensam: então eu tenho que viver na miséria. Não, irmãos, eu estou falando de condição de coração, tá? É a condição do seu coração. Deus ele deixa muito claro, ele diz assim: quando vão entender que sacrifício não quero, mas quero obediência. Quando você entender que o Senhor ele é o teu tesouro de fato, muitos ainda estão no processo de aprendizagem sobre esse assunto. Muitos ainda estão tentando colocar o Senhor como o ser ou algo na vida deles, como uma coluna, como um fundamento. Cristo é a nossa base. Então, Ele tem que ser nosso esconderijo, nossa fortaleza, nossa segurança, nosso auxílio, nossa prosperidade. A Bíblia diz que Ele é a nossa provisão. Então, quando a gente entender que Ele é tudo isso, a gente acaba honrando mais a Ele, tá? Eu separei alguns textos, e eu queria ler com vocês. Não vai ser uma mensagem tão curta, mas eu queria que você meditasse, irmão. Medita sobre esse assunto, pense sobre esse assunto. Nós vivemos um tempo em que a produção, o fazer, ele é o que gera resultado, e quem faz mais merece mais. E com Deus não é assim que funciona. Com Deus Ele quer ver a simplicidade do teu coração, a pureza do teu coração. Sabe, tem pessoas que elas ofertam, e estão esperando um retorno daquilo ali, e aí tem aquela máxima: Deus não deve nada a ninguém e tal. E realmente Deus não deve nada a ninguém. Deus não tem nem obrigação de nos abençoar, Ele nos abençoa porque Ele é bom. Isso é o caráter dele, entendeu? Não tem nada a ver com obrigação, tem a ver com bondade. Tem a ver com fidelidade a Ele mesmo. Ele disse que faria e Ele faz. É simples assim, tá? Eu sei que isso choca um pouco as pessoas, porque a gente aprende que tem que fazer. Irmãos, você precisa reconhecer que precisa do Senhor, reconhecer que precisa de um Salvador. E uma das formas de reconhecer é honrar o Senhor. Lá em Samuel ele diz assim: eu honro os que me honram. Então, antigamente no Velho Testamento, todo mundo, quando chegava diante de um profeta, trazia um presente, trazia uma honra. Deixa eu dar um cafezinho aqui, irmãos. Trazia uma honra.
trazia um presente. E sabe o que é interessante? Hoje, quando dois presidentes se encontram, eles trocam presentes, eles trocam honra, porque um está honrando aquilo que ele representa, né? A federação, o Estado que ele representa. E o nosso Deus, ele é acima de todas as coisas. Irmãos, não se escandalize. Deus não precisa da nossa oração. Deus não precisa. Deus tem o mundo adorando a Ele, né? Quando o véu, né, se abrir dos tempos, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, né? Quando as escamas saírem do coração das pessoas, todo joelho se dobrará, né? Então, Satanás se dobrará, o homem se dobrará, todos se dobrarão. Então, o problema é que hoje as pessoas vivem em trevas. Elas de fato não sabem quem é Deus, né? Não conseguem ver a grandiosidade de Deus e não o honram, tá? Mas lá no Velho Testamento você vai ver pessoas que não tinham um vislumbre, não tinham uma visão de Deus real, de enxergar, palpar, mas honravam a Deus porque criam de uma forma correta. Por isso que o justo, meu justo, vive pela fé, né? Se Deus diz que Ele é o Criador e você crê, você vai ser honrado. Se Deus diz que Ele vai cuidar de você, você vai ser honrado. E eu quero trazer alguns textos para você meditar, para você pensar, tá? Pensa comigo, olha só. Lá em João, no João não, vou pegar primeiro Mateus, né? Vou começar aqui com os textos polêmicos, né? Polêmicos porque normalmente as pessoas elas preferem muito pegar esse texto e fazer, sabe? Tem uma máxima que eu vejo as pessoas sempre falando, e eu estou falando de gente ímpia, sempre falando, pessoas que não estão dentro da igreja, pessoas que ainda não conhecem a Deus, elas ficam falando, mas e Deus precisa disso, Deus quer aquilo, Deus quer aquilo outro. Irmãos, Deus quer o teu coração, ponto. Deus quer o teu coração. Agora, o que você precisa fazer para morrer, para mortificar o teu eu, mortificar a tua carne, é outros 500, irmãos, né? Deus me pediu para dar terreno, Deus me pediu para dar moto, Deus me pediu para dar dinheiro, Deus me pediu para me dar um monte de coisa. Por quê? Deus queria terreno? Claro que não. Deus queria moto? Claro que não. Né? Deus estava mortificando o meu eu. Né? Deus pediu para me ofertar um monte de coisa já na minha vida. Né? E papo reto, nesses momentos de ofertas, não foi fácil não. Por quê? Porque eu estava seguro naquilo, eu estava preso naquilo. Né? Eu sempre dizia, meu Deus, como é que vai ser semana que vem? Por quê? Porque a minha confiança era o dinheiro, era o recurso, era aquilo que eu tinha. Né? E aí cai por terra aquela máscara, né? Cai por terra aquilo que a gente diz que acredita, né? Mas vamos lá, Mateus 26, olha só. Quando Jesus terminou de dizer todas essas coisas, disse aos discípulos, sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa. Não, é Mateus 26, 11, perdão, irmãos. Estou achando estranho. Ali é o começo, realmente é da Páscoa que está falando, tá? É da preparação. Eu vou ler aqui a partir do 6, ó. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de precioso perfume. Cheio de precioso perfume. Irmãos, talvez você não entenda o que está falando aqui, mas aqui está falando de uma fortuna, de um valor muito grande. Não é tipo 10 reais, 10 conto, não. É muito precioso, tá? Né? Alguns dizem que equivale a um salário de um ano de um trabalhador. É algo muito precioso, tá bom?
que lhe derramou sobre a cabeça. Preste atenção. A pessoa pega algo extremamente precioso e joga no chão, desperdiça, né? Essa é a primeira visão que a gente tem do que está acontecendo aqui, né? E diz assim: derramou o perfume sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. Ao verem isso, os discípulos se indignaram. Lembra que eu disse que em primeiro momento era um desperdício? Ao vendo isso, os discípulos se indignaram, dizendo: para que esse desperdício? Este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dado aos pobres. Ele podia ter ajudado muita gente, né? E a gente vê essas frases em muitos lugares, né? Algumas vezes eu também questionei isso, né? Eu vi alguns altares, né, de igrejas grandes, de homens poderosos em Deus, né? Altares de ouro, né? Não vou citar o nome porque não acho relevante. E eu olhei aquilo tudo de ouro, tudo assim, eu falei, cara, besteira isso aí e tal. Aí eu descobri que não era besteira. Que aquele homem, ele honrava a Deus de verdade. Que aquele homem fazia o melhor para Deus, né? E essa mulher fez o melhor para Jesus, ela fez o melhor para Deus. Mas aos olhos das pessoas que ainda estão apegadas às coisas, né, que ainda estão apegadas aos recursos dessa terra, é um desperdício, né? E veja só, olha que interessante. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que perturbais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Sempre tereis convosco os pobres. Guarde essa frase. Sempre terei convosco os pobres. Sempre tereis convosco os pobres. Sempre. Você sempre vai ter pessoas pobres em volta de você para você poder ajudar. Isso é uma máxima. Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Sim, o pobre merece ser ajudado. Sim, é um dever nosso ajudar o nosso próximo. É um dever nosso ajudar o nosso próximo. Mas também é um dever nosso honrar ao Senhor. Tá? E que lugar isso vai estar em sua vida, né? Olha só, mas a mim não tereis para sempre. Então Jesus estava dizendo, esse é o tempo que Deus ser honrado. Esse é o momento de Deus ser honrado. Irmãos, chega um momento na nossa vida de nós honrarmos ao Senhor, sabe? Nós temos que honrar ao Senhor, né? E eu quero falar sobre isso. Eu acho legal lá em João 12, verso 8, eu vou ler só para curiosidade de vocês. E vocês vão descobrir que o interesse dessas pessoas não é tão somente ajudar os pobres, né? É interessante, e eu vou ler isso para vocês. Tá? João 12, 8... olha só, então lá no verso 3, João 12, 3. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Contudo, preste atenção, contudo, um dos discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde o traíra, objetou: por que não vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres, né? Então, ele veio e argumentou algo, ele falou algo relevante, né? Poxa, isso vale algo, podia ajudar as pessoas. Mas olha a intenção, lembra da intenção? Preste atenção. Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que nela se lançava. Respondeu-lhe Jesus: deixa ela. Guardou este perfume para o dia do meu enterro, pois vós sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. É interessante que muitas vezes, né, a intenção verdadeira daqueles que acusam, aqueles que honram a Deus, não é de fato ajudar os pobres, né, mas é reter para si.
né? Eles revelam onde está o seu coração, aonde o coração deles está escondido, né? Aonde está o apoio deles, né? E agora eu vou trazer um outro texto, né? Eu talvez tenha te assustado, né? E você fala assim, nossa, não é assim. Muita gente que questiona a questão da oferta, questiona a questão do dízimo, da primícia, a intenção dele não é ajudar ninguém. Não é. Você pode observar, né? E por regra, toda religião que não tem Cristo como centro, ela tem o culto a algo ou alguém, né? Seja o homem ou seja a coisa. E aí sempre tem mérito no meio, sempre tem o fazer, né? É você fazer para poder receber, né? E engraçado que com Cristo é você receber, você primeiro recebe para você ter. Então a graça é você receber aquilo que Ele fez por você, né? Ele nos salvou pela graça para as obras. Por quê? Porque eu fui muito amado, né? Porque eu fui muito perdoado, muito eu amo, né? Então você tem que ter isso no seu coração, tá? Lá em Deuteronômio 15, verso 11, também fala isso, a respeito que os pobres sempre estarão conosco, sempre estarão conosco. Quero guardar esse texto, você vai ter a oportunidade de ajudar as pessoas, né? Jesus inclusive diz para a gente amar o próximo, né? Sempre vão ter pessoas em volta de nós que nós podemos ajudar. Lá em Provérbios, eu não lembro aonde, tem um texto que diz assim, que quando se aumenta, né, o nosso recurso, aumenta as pessoas que dependem de nós. Tudo que Deus nos dá tem propósito, amém, irmãos? Olha só que legal, vamos ler lá em Mateus verso 5, Mateus verso 5, 42, Mateus verso 5, 42, eu disse para vocês que talvez vai ficar um pouco longo, mas assista, irmão, vá até o fim, preste atenção no que eu estou passando para vocês, deixa Deus ministrar no coração de vocês, trazer uma palavra ao seu coração, tá bom? Mateus 5, 42, dá a quem pedir, e não te desvies daquele que quiser lhe pedir algo emprestado. Irmãos, quando eu li esse texto, as pessoas vinham pedir dinheiro para mim, e eu me lembrava desse texto da hora, eu falava, Jesus, não posso sair daqui, não posso virar o rosto, não posso correr. Sabe, é engraçado porque a gente vive hoje num tempo que é onde você para o carro, tem alguém te pedindo algo. Onde você desce ou você vai, tem alguém te pedindo algo. Aleluia. Né? Então, sempre tem alguém. Ouviste que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu. Quer ser filho de Deus? Você tem que amar. Não importa se ele te persegue, não importa se ele quer o teu mal, você vai honrar, você vai orar para que Deus salve, para que Deus conserte, para que Deus transforme, para que ele te conheça, ou seja, para que ele conheça o Senhor, né? Para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu. Ele faz que o sol brilhe sobre os maus e os bons, faz chover sobre o justo e o injusto. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? Irmão, quando ele fala cobrador de impostos, ele não está dizendo o cara que passou no concurso, ele está dizendo aquele cara que tinha a fama de ser ruim, de tirar mais do que ele era devido, tá? Então o cobrador de impostos naquela época, ele tinha a fama de ser um homem que lesava as pessoas, que pedia mais do que o governo pedia. Não fazem assim os gentios também? E se cumprimentardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem assim os gentios também? Se vós, pois, perfeitos como perfeito é o vosso Pai, sede vós, pois, perfeito como perfeito é o vosso Pai, que estais no céu. Guardai-vos de praticar as boas obras diante dos homens, para ser visto por eles. Olha a intenção, para ser vistos por eles. A intenção nunca pode ganhar algo nessa terra. Nunca pode ter uma recompensa terrena.
A intenção é fazer aquilo que Deus está te ensinando, porque Ele disse que é certo. E acabou, irmãos. Se fizerdes, não tereis recompensa junto ao vosso Pai que estás no céu. Portanto, quando der esmola, não faça tocar trombeta diante de ti como os hipócritas nas sinagogas. O que é hipócrita? Hipócrita é aquele que executa um papel, que representa algo que ele não é. Ele está representando ser bonzinho, só que ele não é bonzinho. Tá? E nas ruas para serem glorificados pelos homens. E vedes que vos digo que já receberam sua recompensa. Quando, porém, tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda que fazes a tua mão direita, para que a esmola seja dada secretamente. E teu pai, então teu pai, que vê em secreto, te recompensa. Irmãos, resumo da ópera. Eu tenho que honrar a Deus, né? Eu tenho que honrar a Deus sempre. Sempre tenho que honrar a Deus. É uma regra, é uma máxima. Tenho que ajudar o próximo? Sim, é uma máxima também, tá? E essa ajuda ao próximo não é uma ajuda que você faz para mostrar que você é bonzinho. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com agradar a Deus. Se Deus tem te dado condição de ajudar as pessoas, ajude. Agora eu quero falar de um outro texto. Esse texto é interessante. Lucas 12:33. Lucas 12:33. Ainda nós estamos falando de prosperidade. Sabe o que é interessante? É que as pessoas elas querem achar uma regra, elas querem achar um mecanismo, né, de mover o mundo espiritual para elas serem prósperas. Irmãos, tem muitos princípios que você vai cumprir no mundo espiritual que vai trazer prosperidade para você, né? Isso tem muitos na Bíblia. E de fato é que eu não vou estar aqui me atendo a esses princípios que não são perpétuos, que não são uma máxima, eles são transitórios. Sabe, na velha aliança o homem ele tinha que fazer uma oferta de ano em ano para que viesse sobre ele um perdão, né? E assim também era feitas as ofertas de ano em ano para que houvesse sobre ele um perdão, para que houvesse sobre ele uma provisão, né? Como é que é o nome, Jesus? Tem todo ano é feito Yom Kippur, né? Que se oferta, se sacrifica, se martiriza e tal. Não estou aqui contra quem faz isso, tá? Eu só quero te dizer que o meu Yom Kippur é Cristo, né? Ele é perpétuo. O que ele fez me atinge eternamente para a eternidade. Então, se o que ele fez me atinge para a eternidade, o meu perdão é eterno. Então eu não faço para receber, eu faço porque recebi, entendeu? É diferente. Eu ajudo porque Deus tem sido bom comigo, né? E cada um vai dar conforme a sua possibilidade, isso é normal. E a gente vai chegar lá, tá? Lucas 12:33. Lucas 12:33. Aqui. Esse texto ele fala sobre ansiedade. Olha só, vou tentar ler bem rapidinho. Disse-lhe Jesus a seus discípulos: portanto vos digo, não estejais preocupados pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Tá? Lá no Lucas 12, verso 22. Ele está dizendo, não se preocupa com o que você vai comer, não se preocupa com o que você vai vestir. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as roupas. Olhai os corvos, que não plantam, nem colhem, não têm despesas, nem celeiro. Contudo, Deus os alimenta. Quanto mais vales vós do que as aves. Deus está dizendo, nosso valor é maior do que os das aves. Ele cuida das aves, ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de você. Aleluia. Guarda isso no teu coração. Ele é fiel ao que ele fala. E ele disse que ele ia cuidar, então ele vai cuidar. Amém? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um instante no curso da sua vida? Irmão, você não tem controle sobre a tua vida. Visto que nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que estáis ansiosos por outros? Olhai como crescem os lírios, não trabalham nem fiam. Contudo digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis
que é a vez de comer ou que é a vez de beber. E não andeis inquietos, não pergunteis, confie. Pai nosso, nos dai hoje, nos dai hoje o alimento. Ele vai dar, ele vai trazer, ele vai trazer sobre a sua vida a provisão, ele vai trazer sobre a sua vida, porque você está honrando, você está esperando nele. Você está acreditando que ele é fiel no que ele fala. Jesus disse que aqueles que buscam, aqueles que invocam o seu nome não serão confundidos. Está na Escritura isso, né? Olha só que interessante. Pois os gentios, irmãos, gentios, significa outros povos, outras nações. Toda vez que a Escritura ela se retrata a um gentio, ela está dizendo alguém que não faz parte da promessa. Tá? Alguém que não é Israel, alguém que não é povo de Deus, outros povos. Então nesse contexto ele está dizendo assim, cara, se até aquelas pessoas que não fazem parte dessa promessa, que não entendem isso, pois se os gentios de todo o mundo buscam todas essas coisas, e o vosso Pai sabe que necessitais delas, o que ele está dizendo? Olha, eles buscam isso, eles estão o tempo todo atrás disso, essa é a cultura deles, e Deus sabe que nós necessitamos delas. Do quê? Do comer, do vestir. Deus sabe disso. Buscai antes o reino de Deus. Então, qual é a sua primícia? O que é que vem primeiro? Buscar o reino de Deus, ou seja, o governo de Deus, ou seja, a maneira de pensar de Deus. Como Deus quer que você haja na terra, tá? Governo, reino. E todas essas coisas serão acrescentadas. Então, quando eu começo a andar no governo, como eu começo a andar dentro daquilo que Deus tem para minha vida, Deus começa a cuidar de mim, tá? Não temais, ó pequeno rebanho, pois o vosso Pai agradou-vos dar-vos o reino, né? Vendei o que tendes, dai esmola, fazei para vós bolsas, que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabem, onde o ladrão não chega e a traça não destrói. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Tá? O que Jesus está dizendo aqui para os discípulos? Que eles iam largar tudo, abrir mão de tudo, e que não era para eles se preocupar, que o reino de Deus, né, estava sendo estabelecido sobre a vida deles, por meio do Espírito Santo. Porque quando você vai estudar lá em João, capítulo 14, 15, eu não lembro direito, fala que o Espírito Santo está dentro de nós, né, que e ele foi nos dado para nos guiar, para nos conduzir, para nos auxiliar, para nos ajudar. Então Jesus teve que morrer, né? Quando Jesus morreu, ele se fez justiça e nós fomos feitos justiça. Quando nós somos feitos justiça, nós temos o direito, quando nós cremos no sacrifício de Jesus, né, nós somos habilitados a receber o Espírito Santo. E agora ele governa a nossa vida. Agora ele nos conduz, agora ele nos guia. Amém? Mas o foco hoje não é esse, tá? Eu quero falar com vocês sobre prosperidade. Eu já falei com vocês a respeito de dar aos pobres. Já falei que os pobres sempre estarão com vocês e que melhor é honrar a Deus, tá? Vamos ler mais um texto? Eu já li esse texto e eu quero ler esse texto. Esse texto aqui é top. Lucas 21. Lucas 21, né? Aleluia. Glória a Deus. A gente está dando uma navegadinha, mas vai valer a pena, tá, irmãos? Minhas colinhas, meus papelzinhos para separar. Aleluia. Olhando ele quem? Jesus. Viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Irmãos, tu tem dúvida no teu coração de que os ricos deram mais do que a viúva pobre? Afinal de contas, Jesus já qualifica. Um era rico e outro era pobre. Então, quem tinha mais para dar? O rico ou o pobre? O rico, com certeza. Então, Jesus não está falando aqui de quantitativo, mas ele está falando de qualitativo, né? Quem realmente honrou a Deus? Quem realmente colocou o coração naquilo que estava fazendo? Quem realmente fez aquilo como um ato de fé? Quem realmente olhou para aquela situação e disse: Pai, eu estou te honrando. Oh, carabashurecai.
todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Ou seja, deram qualquer coisa, deram sem honra, deram por dar. Olha, todos olhem para mim, eu estou dando, eu cumpro a lei. Consegue entender, irmãos? Mas aquela viúva não. Ela foi ali para honrar a Deus. Ela foi ali para dizer: Pai, eu confio em Ti. A minha confiança está em Ti. Mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha. Né? Então ela colocou a confiança nela em Deus. Sabe, tem um outro texto de uma pessoa que é engraçado, né? A gente, na nossa concepção, eu não me lembro se é Eliseu ou Elias, eu acho que é Eliseu. Na nossa concepção, se Deus fosse, você profeta, né, te levar a algum lugar para ser suprido, você imaginaria logo uma casa com bonança, com prosperidade e tal. Mas não, Deus pega o profeta, leva à casa de uma viúva que está prestes a morrer e só tem uma refeição. É interessante isso, né? Não faz sentido nenhum a nossa concepção. Mas a Bíblia diz, né, que tinham muitas viúvas naquela época. Mas Deus levou aquela viúva. Não foi a todas. Então você vê que não tem nada a ver com pobreza. Não tem nada a ver com riqueza. Tem a ver com honra. Naquela casa, o profeta pede para ela a primícia. Ele diz: faz a refeição e eu comerei. E o que sobrar, come teu filho. E aquela mulher, ela pega e honra o profeta na qualificação de um representante de Deus. E Deus supre as suas necessidades com abundância. Com abundância. Você tem que entender que lugar Deus está na tua vida. Você precisa aprender quem você está honrando e quem você está agradando. Amém? Eu acho interessante que, na nossa maneira de ver, jamais iríamos para a casa de uma viúva para ser sustentado. Mas Deus, a Bíblia diz lá em Samuel, ele diz: Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Sabe, irmãos, Jesus tirou uma moeda da boca de um peixe. Esse ainda é o nosso Jesus. Jesus fez os peixes irem para onde ele determinou para que fossem pegos pelos discípulos. Jesus, ele ainda é a provisão, né? Deus fez um machado flutuar, Deus fez um mar se abrir. Eu gosto de um texto que diz: alguma coisa demasiadamente difícil para mim, né? Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Mas como é que Deus vai te dar grandes coisas se você honra mais o seu ventre do que a Ele? Como é que Deus vai poder confiar grandes coisas a você se os seus propósitos não são os dele? Nós temos que ter uma mente de Deus, uma mente com propósito, sabe? Jesus veio na terra fazer não a vontade dele, mas a vontade do Pai. O filho bom faz a vontade do Pai. Honre a Deus. Honre a Deus. Né? Eu honro os que me honram. Eu vou ler mais um texto. Lá em 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9. E esse texto fala sobre semente, se eu não me engano. Tá? 2 Coríntios capítulo 9, aqui, ó. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Então esse texto as pessoas elas citam assim: não, porque se você der muito, né, você vai receber muito. Irmãos, para. Não pegue a letra fria. Eu acabei de mostrar para vocês que o semear muito está relacionado à qualificação disso, a qualidade disso. É o que representa isso para você. Não é o quanto em valores isso representa. Uma vez Deus me pediu uma caixinha dessa aqui, ó, JBL. Irmãos, não é muito caro, né? Para mim não é muito caro. 300 reais. E eu não queria dar, porque ela representava para mim
ela tinha um valor sentimental. Ela era a caixinha que eu usava para adorar a Deus. Ela é a caixinha que eu ficava ouvindo meus louvores com o Senhor. Eu carregava ela na minha mochila para tudo que era lugar. Então ela tinha um valor sentimental para mim. E para mim ela era muito importante, né? E um dia eu cheguei diante de uma mulher de Deus e eu queria que ela orasse por mim. E eu queria honrar ela. E eu falei, Senhor, eu não tenho como honrar ela. E Deus falou assim, dá a tua caixinha. E na hora me deu vontade de desistir, porque o meu coração tinha um laço com aquela caixinha. E eu disse, Senhor, talvez ela nem vai dar valor, não vale nada para ela nem quer isso. Sabe, irmãos, não é o que aquela coisa representa para quem está recebendo, é o que ela representa para mim. Diga onde está o teu coração, que eu direi onde está o teu tesouro. E eu fui e ofertei, né? Nem sei o que a pessoa fez, porque isso não importa, eu estava ofertando a Deus. Era Deus que estava vendo. As pessoas que viam a viúva dando as 2 moedinhas, disseram um pobre, né? Mas o Pai, né, por meio de Jesus Cristo, olhou e disse, uau, que oferta. Né? E eu creio que nesse dia Deus disse para mim, uau, que oferta. Ele deu aquilo que estava no coração dele e disse para mim, eu sou o tesouro dele. Né? Então, precisamos entender isso. A oferta, ela não move Deus, ela move a gente. Ela nos torna um sacrifício, né? Sede um sacrifício vivo. Mortificai a vossa carne, tá? E então, quem semeia pouco, ele está falando agora de qualidade, né? Quem está sempre entendendo que tem que honrar a Deus, que tem que fazer a vontade de Deus, tem muito para receber. Amém? Por quê? Porque Deus vai poder confiar nele. Jesus diz que quando ele dá um talento a uma pessoa e ele é fiel naquele talento, ele dá 2. Quando ele é fiel naquilo, ele dá 4, ele dá 5, ele vai aumentando. Por quê? Porque essa pessoa ela é fiel naquilo que Deus está fazendo, Deus está dando. Ela não está sendo corrompida, né, pela bênção de Deus. Amém? E olha que interessante lá no verso 7. Cada um contribua segundo o propôs em seu coração. Irmãos, é voluntário. É voluntário. Cada um vai dar conforme propôs no seu coração. Aleluia. Não com tristeza. Tem gente que fica numa tristeza, numa obrigação. Irmão, se você está dando uma oferta para Deus que você não queria dar, Deus não recebe, tá? Quando eu disse para você que eu não queria dar a caixinha, não é porque eu não queria ofertar ao Senhor e não honrava o Senhor. É porque eu tinha um apego, né? E quando eu liberei o meu coração a respeito daquilo, ele disse, não, pai, eu vou te honrar, né? Ele recebeu. Então o que é dar não querendo, né? Quando você dá, fala, nossa, vai fazer falta. Nossa, vai fazer falta. Né? Eu já me pediu muitas coisas assim, irmãos, né? Uma vez eu comprei um chofar, dividi em 12 vezes. E nem era um chofar caro, era um chofar barato. E Deus foi e me pediu. Depois eu fui, troquei um chofar por um monte de coisa, dei mais um dinheiro. E Deus me pediu. Ai, ai. E é assim, irmãos, a vida da gente ela é assim. Porque na verdade a gente é provado para ser aprovado. Nós não podemos estar presos em nada, senão no Senhor. Amém? Aí ele diz assim, ó. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Você não está ofertando porque você precisa, irmão. Olha, eu vou ofertar porque esse mês vai faltar. Não. Eu vou ofertar porque senão o capeta vai tocar na minha vida. Não. Você vai ofertar porque você ama a Deus. Você vai ofertar porque você honra o Senhor. Você vai se alegrar diante do Senhor e dizer, Pai, Tu és um príncipe, Tu és o meu Pai, Tu és o meu Senhor. Pois Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama ao que dá com alegria. Não é com tristeza, irmãos. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, ou seja, todo o favor imerecido, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a sua suficiência, abundeis em toda boa obra. Irmãos, fique tranquilo. Deus vai te dar o que você necessita. Simplesmente confie nele.
né? Confie nele. Não coloque ídolos no seu coração, não coloque mamons no seu coração, não coloque nada no lugar de Deus. Deus é a tua provisão. Amém? O guarda de Israel não dorme, ele não dorme. Olha aqui em Ezequiel 43:30, Ezequiel 43:30, Ezequiel 43:30, que legal. Gosto desses textos, tive experiências fantásticas, né, com o que eu vou falar agora. Então me levou, Ezequiel 44:30. O melhor de todos os primeiros frutos de toda a oferta, de todas as vossas ofertas, serão todos sacerdotes. As primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar uma bênção sobre vossa casa. O que Deus está falando para esse povo aqui? Separa o primeiro, dá ao sacerdote. Separa a primeira parte, dá ao sacerdote. Irmãos, por quê? Porque o sacerdote precisa? Irmãos, não é o motivo que Deus está dizendo. Apesar de não só de pão viverá o homem, né, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ele está dizendo que o homem também vive de pão. Tá? Ele está dizendo o seguinte, que a primeira parte dá a Deus, ele representa a Deus, tá? Então você vai honrar a Deus. Eu sempre digo para as pessoas que igreja não é lugar de ação social, não que ela não possa fazer, mas o foco não é esse, o foco é trazer coisas espirituais. O apóstolo Paulo, ele diz assim, não é justo aquele que te dá coisas espirituais receber de vós coisas materiais. Então a função do pastor, do sacerdote, é trazer sobre a sua vida coisas espirituais, é te levar à estatura de Cristo, né? Cristo é um espírito, Deus é o Pai dos espíritos, ele está te levando a ser um homem espiritual, a ser conduzido a dar fruto do Espírito, amém? Aleluia. Provérbios 9, vamos ler aqui em Provérbios. Esse texto aqui também é interessante, tá? Provérbios, capítulo 3, verso 9. Provérbios. Tenha paciência, irmão, comigo. Eu amo você, né? E eu gravo essas mensagens, eu gravo esses textos para alcançar a sua vida. Amém? Provérbios, capítulo 3, verso 9. Olha só. Honra o Senhor com os teus bens. Honra o Senhor com os teus bens. Aleluia. E com as primícias de toda a tua renda. E com as primícias de toda a tua renda. Irmão, primícia é primeiro. Aquilo que entra primeiro, né? Então se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os lagares. Honra o Senhor com as tuas primícias. Irmão, eu já tive experiências no meu processo, né, de largar o meu ídolo, largar o meu mamon, em que eu separei a primeira parte para Deus. Quando eu separei a primeira parte para Deus, não foi para um pastor, para uma igreja, para uma denominação, não foi nada a ver. Não foi para ser visto, eu não dei com uma mão para ser visto. Foi um conflito interno dentro de mim, né? Ao qual eu falava para Deus, Deus, eu tô te dando, hein? Eu acredito no Senhor. E Deus me mostrou, né? Eu tive uma experiência assim, que no primeiro mês eu dei, eu honrei a Deus, eu vendi na época vale transporte para honrar o Senhor, né? E no outro dia, eu dei num dia, no outro dia uma pessoa veio e me deu o dobro do dinheiro que eu dei, né? Na época eu vendi por 50 e poucos reais e eu ganhei 100 reais redondo. No outro mês eu fiz a mesma coisa, eu estava vivendo uma época de escassez financeira terrível, né? E uma outra pessoa veio no outro dia exatamente da mesma forma, uma outra pessoa, e me deu o mesmo valor. E naquele dia eu falei para Deus, Deus, obrigado,
porque o Senhor me mostraste que eu tenho que te honrar, né? Que é o Senhor é que é a minha provisão, que o Senhor está vendo, né? Que o que eu necessito, que o Senhor não está me pedindo algo para mim ficar sem. Que o Senhor está me pedindo algo para que eu confie em Ti, né? Deus, Ele quer que você confie nele, que a sua segurança não seja o dinheiro, que a sua segurança não seja o seu trabalho, que a sua segurança não seja qualquer coisa que se coloque no lugar de Deus. Irmãos, tem pessoas confiando até nas práticas de atividade física, em condutas alimentares. Irmãos, não estou ignorando que essas coisas tenham eficiência, tá? Não estou ignorando. A Bíblia diz assim: se escolheres o bem, se escolheres ouvir a minha voz, a bênção de Deus vai estar sobre você, a paz do Senhor, a praga não vai chegar na tua casa. Não diz em lugar algum das Escrituras que a nossa confiança tem que estar nessas aptidões. Não diz, tá? Eu não estou dizendo que isso não tenha um efeito, que isso não tenha, inclusive tem até um texto bíblico que fala: pouco efeito tem o exercício físico, mas o que tem é a caridade, é o amor. Então, você precisa entender que esses atos, eles são atos terrenos, eles têm eficiência, eles têm efeito, mas se sobressaem. E o mundo espiritual tem que respeitar aqueles que honram a Deus, sabe? E é isso que você precisa entender. Irmãos, eu já orei por uma senhora de 80 e poucos anos que estava com dor de dente, né? E eu falei: Deus, cura isso aí também. E ela creu, e eu vi fé em Israel. Meti a mão e orei, e ela foi curada. Uma senhora que quase não tinha dente na boca, e o que tinha estava doendo. E Jesus fez um milagre instantâneo, porque não tem nada a ver com o profeta. Tem a ver com a pessoa buscar de Deus aquilo que Ele já deu. Ele não chamou ela para ficar com dor de dente, Ele chamou ela para ela ficar sã. E não importa a idade, não importa o que ela está vivendo, nós precisamos aprender a fazer como filho pródigo: me levantarei e irei à casa do meu pai. Precisamos estar na casa do nosso pai. E quando nós estamos na casa do nosso pai, nós ceamos com ele, nós temos intimidade, relacionamento com ele. É nos colocado um anel de honra. Esse anel significa autoridade. Nós temos domínio, autoridade, reino, governo sobre as circunstâncias. Está conseguindo entender? Quando aquele homem, o filho pródigo, voltou à casa do pai, Deus preparou para ele um banquete, um jantar e uma festa, né? Deus não está pedindo para você um monte de coisa para que você tenha direito de entrar na casa do pai. Não, Ele está dizendo: venha, venha, filho meu, venha, filho meu. E aquele que muito é perdoado, muito ama. Como não amar um Deus que não nos trata conforme as nossas maldades, né? Como diz o salmista: feliz é aquele que não é imputado, né, sobre ele pecado. Todos são pecadores, irmão. Todos são pecadores. Todos estão destituídos da glória de Deus. Desculpa, mas por que ele não é imputado pecado? Porque há uma justiça. Há alguém que foi feito primícia por nós. Jesus é a nossa primícia, né? Jesus foi feito primícia para que foi dado o melhor de Deus para que nós tivéssemos perdão. Então, honre a Deus. Coloque Deus como seu tesouro. Sabe, irmãos, eu fiz um evento na igreja e tem gente que não entende essas coisas. E a igreja estava assim, mal arrumada, uma igreja que estava começando, com aspecto de garajão, sabe? E eu, com muita dificuldade para trazer as pessoas, para poder fazer aquele evento, né? E eu disse para Deus, eu falei: Deus, o Senhor sabe que eu não costumo pedir dinheiro para o Senhor, né? Mas eu queria fazer uma festa para Ti. Eu sei que você não precisa de imóveis, eu sei que você não precisa de nada disso. Mas eu queria Te honrar, Senhor. Eu queria dar o meu melhor para Ti. E eu lembro que eu fiz essa oração à noite, né? E no outro dia eu ganhei uma oferta de R$2.000.
R$ 2.000. A pessoa que me deu para pagar minhas dívidas. Eu olhei para ela e falei assim, olha filha, eu realmente tenho um monte de coisa para pagar, mas eu não costumo pedir dinheiro para Deus, e ontem eu pedi, e eu vou fazer o que está no meu coração, com alegria, o que eu propus no meu coração, com alegria. E eu comprei, né, enfeites para a igreja, comprei um monte de coisa, eu adornei a igreja, e eu pude honrar o meu Senhor, para que Ele viesse estar conosco naquele lugar, né? E foi lindo, né? E Deus precisa disso? Irmãos, claro que não. Mas Ele é honrado, Ele é digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Nós o adoramos na beleza da sua santidade. Lembre-se disso, né? Os pobres sempre estarão na terra, né? Mas enquanto o Senhor estiver contigo, honre o Senhor. Ele é a tua verdadeira primícia, Ele é o teu ídolo. A Bíblia diz assim, não há outro Deus senão o Senhor, né? Entre na casa do Pai, coma de tudo que Ele te oferece, mas honre o perdão dEle, honre o amor dEle, honre o cuidado dEle contigo, honre, não tenha dó, irmãos. Sabe, a Bíblia diz que nós temos que fazer mais do que os fariseus. Os fariseus davam 10% de dízimo e eram minuciosos. Nós temos que dar nossa vida para o Senhor. Os teus recursos, né? O teu alimento. A Bíblia diz que se eu amar a minha família mais do que Ele, eu não sou digno dEle. Então Deus, Ele não quer só um pedaço seu, Ele quer o seu coração. Honre o Senhor, tá? Tenha uma vida de honra. Honre o Senhor. Não fique buscando métodos, caminhos pré-definidos para alcançar resultado. Deus conhece o seu coração, Ele esquadrinha a sua real intenção. É como eu disse, você vai fazer, vai ter uma eficiência, né? Vai ter um resultado, mas não é um relacionamento. Aparta-te de mim, eu não conheço a vós que praticais a iniquidade. Eu não conheço. Por que é iniquidade? Porque é algo consciente. Tá? Honre o Senhor. É interessante que aqueles que praticam o ato de idolatria, tem algo que eles colocam no lugar de Deus. Deus visita a iniquidade até a 3ª e a 4ª geração. Visita a iniquidade. Cuidado, irmãos. Cuidado. Honre o Senhor. Ele é a tua provisão. Dê as primícias ao Senhor. Diga, Senhor, nada. Esse mês, irmãos, eu fiz um ato profético na igreja e Deus falou para mim assim, eu quero a sua primícia. Né? E eu sentia muita presença de Deus quando Ele falou isso comigo, e quando eu ofertei eu senti muita presença de Deus. Né? Porque não está relacionado a valores, não está relacionado a quantidade, não tem nada a ver com isso, irmãos. Tem a ver com honra. Tirar a primeira parte, é lembrar dele em primeiro lugar, é reconhecer que tudo que chega à tua mão não é oriundo da tua força, mas do Senhor. Ele é a tua força. Amém? Então nesse momento peça perdão ao Senhor. Se você tem confiado mais em você, peça perdão ao Senhor. Se você tem colocado a tua confiança em algo que não é Ele. Ele não está pedindo para você sacrifício. Ele está pedindo o teu coração. Né? E algumas coisas trazem à tona onde está o nosso coração. Lembre-se, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Né? É o amor ao dinheiro. É onde você coloca a tua confiança. Cuidado. Amém? Honra o Senhor. E você vai ver que Ele é fiel a Ele mesmo. Ele é fiel à bondade dEle. Tenha um ótimo dia. Tenha uma ótima semana. Medite nessa palavra. Tá? É uma palavra sobre prosperidade. Nunca esqueça, os pobres sempre estarão na terra e você sempre vai poder ajudar eles. Mas o Senhor
Quando ele vem, honre a ele. Irmãos, cele as promessas. Tem homens de Deus que quando recebem uma palavra profética, eles selam com uma oferta. Porque eles estão dizendo, eu honro esta palavra. Eu honro esta palavra. E nós temos que aprender, irmãos, a honrar o Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus resplandeça a sua justiça sobre a tua vida. Que você tenha uma ótima semana, um ótimo dia. Olha, se inscreve no canal, compartilha essa mensagem. Ore por mim, irmão. Abençoe meu ministério, né? Que a minha voz possa alcançar outros corações. Amém? Que ore pelo meu ministério, ore pela minha vida, para que Deus possa verdadeiramente levar essa mensagem a outros lugares, tá bom? Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia. Fica na paz.